Paulo Rangel defende o Presidente da República no caso da Cunha para um tratamento de 4 milhões de euros pago pelo Serviço Nacional de Saúde a 2 bebés, mas exige explicações ao Governo, ao Hospital Santa Maria e aos médicos que prescreveram o fármaco. José Miguel Júdice subscreve que a pior notícia do ano é a queda de Portugal num ranking de educação chamado PISA, e José Milhazes acha que o Ocidente não está a fornecer armas suficientes à Ucrânia. Cavaco Silva escreveu que, afinal, querer contas certas no Estado é uma coisa que não passa de propaganda. São os comentadores, hoje com Paulo Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão de Os Comentadores. Pedro Tadeu e Paulo Cardoso presentes, Nuno Ramos de Almeida ausente, mas com a ajuda técnica e realização de João Champlot, vamos fazer esta emissão com um dos temas da semana, que tem animado muito a nossa classe política, as nossas elites políticas, que é a suposta cunha colocada para ajudar 2 bebés doentes com um tratamento caríssimo, que custou no total 4 milhões de euros, para além dos pauzinhos com cadeiras de rodas elétricas. E sobre isso, Paulo Rangel, entre muitas outras declarações que podíamos ter escolhido, Paulo Rangel tem a originalidade de tentar defender o Presidente da República e mandar acusações para o Governo e outras entidades. Vamos ouvir. É preciso fazer pedagogia sobre uma coisa, porque entrando nós, às vezes, nesta espiral de comentários, perde-se a noção das coisas. É o que é normal e natural, é haver pedidos à Presidência da República de toda a sorte e género. Isso também acontece com os deputados, acontece com os ministros, etc., e encaminhá-los para as entidades que são responsáveis. Isto foi o que fez o Presidente da República. Haverá aqui realmente um ponto que foi o filho do Presidente da República que enviou o e-mail, mas isso não quer dizer que não deve ser tratado. É algo, apesar de tudo, digamos que, obviamente, dá aqui algum picante, se quiser, esta história, mas a partir do momento em que o Presidente da República envia para a Presidência do Conselho de Ministros, portanto, António Costa também tem aqui que explicar este trajeto, nós temos que ir saber o que é que fez a Ministra da Saúde, Marta Temido, o que é que fizeram os seus secretários de Estado, o que é que fez o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria e quem foi o médico que prescreveu, porque, vamos cá ver, eu não me acredito que tenha sido o Presidente do Conselho de Administração ele próprio prescrever, não é? Portanto, alguém prescreveu. Portanto, há aqui uma cadeia de responsabilidades, essa sim importante. O Presidente da República não podia ir lá administrar o medicamento, o Presidente da República não pode impor nada. Mas, e aliás, não fez. Paulo, como é que tens acompanhado este caso? Eu já fui a comentar isto umas 7 vezes ou 8, já não sei o que quer dizer sobre o assunto, mas e já escrevi um artigo sobre isto. Mas, portanto, vamos lá ouvir a tua opinião, que pelo menos pode ser que dê uma coisa. Eu começo por fazer uma declaração de interesse, não é? Eu gosto de picante, mas não encontro nada de gostável nesta intervenção do Presidente da República, que vejo mais como um desbloqueador de acessos e um acelerador de uma série de procedimentos. E depois esta ideia de que o poder de decisão não está em Marcelo Rebelo de Sousa e que por isso não lhe podem ser atribuídas responsabilidades, ignora a influência que os cargos têm em Portugal, não é? Nós estamos num país dos doutores, em que as pessoas adoram puxar dos galões, e é evidente que um e-mail enviado com alguém que tem, ainda para mais este apelido composto, Rebelo de Sousa, não é recebido da mesma forma que o e-mail que é enviado de um Simples Silva, por exemplo, não é? E parece-me profundamente ingênuo acreditar que o Presidente da República dar despacho a um e-mail do próprio filho não seja entendido pela estrutura, portanto, por todos os canais que a seguir vão pegar nessa comunicação, como uma via verde, como, isto é para ser tratado, e é para ser tratado com especial diligência. Pelo menos eu, se estivesse nessa posição, era assim que entenderia. Portanto, não tendo qualquer outra orientação, conhecendo o país em que nos encontramos, eu não conseguiria ter outro tipo de leitura. E claro, o que eu acho aqui é que seria fantástico, né? Isto seria o mundo ideal, ou o Portugal ideal, se os serviços decidissem apenas seguir os protocolos. Portanto, se este é o book, não é? Então nós vamos by the book, não vamos nos desviar nem um milímetro daquilo que está previsto. Mas todos estamos familiarizados com o fator C, não é? E mais do que normalizado, este é um fator que está institucionalizado. Portanto, isto tem de ser
reconhecido, e não reconhecer isto acho que é completamente, não é honesto, não é honesto. E depois lá está, esta institucionalização do fator C, ela tem sido demonstrada por uma série de nomeações para assessorias e não só, e o PS foi pródigo também nesse aspecto, não é o único, porque no PSD também sempre tivemos muitos jobs for the boys, mas enfim. Aqui a questão é, quem tem menos poder ou nenhum poder, e pensando no Presidente da República, todos nós, não é, estamos abaixo dessa linha, venha o pedido do filho, venha da nora do Presidente da República, tem, obviamente, um impacto que tem de ser reconhecido neste processo. Agora, aqui há uma dimensão que eu concordo, naquele comentário do Paulo Rangel, que é, independentemente das cadeias relacionais que nós possamos aqui estabelecer, é importante perceber, antes de mais, se estas regras foram cumpridas, não é? Porque há aqui protocolos, eles foram cumpridos dentro daquele tempo que é o normal nestas questões, porque também há aqui uma atribuição de nacionalidade, não é? E que, ao que tudo indica, em tempo recorde. Portanto, não é habitual que isto aconteça desta forma, com estes timings. E acho que isto é evidentemente importante que apuremos, até porque o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, não é, noutras ocasiões, em relação a uma série de episódios, fez questão de pedir responsabilidades, não é? E recordo-me em relação ao caso do Galamba, até vou aqui ver as declarações em concreto que Marcelo Rebelo de Sousa disse, ele referiu que onde não há responsabilidade, na política, como na administração, não há autoridade, não há respeito, não há confiança, não há credibilidade. E a mim parece-me, por uma série de declarações contraditórias que existiram, não só de Marcelo Rebelo de Sousa, mas depois também da própria família das crianças, que obviamente ainda bem que receberam um tratamento, para mim não é essa a questão, como é óbvio, mas a história para mim continua muito mal contada e é preciso apurar responsabilidades, a exemplo exatamente do que o Presidente da República vem defendendo. E é isto. Genericamente estou de acordo, mas gostaria, apesar de tudo, de meter aqui mais algumas coisas em análise, ou dar aqui dois ou três bitites. A primeira coisa que me parece um erro político grave é, digamos, assim que o caso apareceu, quando a TVI começou a noticiar as coisas que há um mês e pouco, um pouco antes da admissão de António Costa, digamos, a classe política ter tentado fugir com o rabo à seringa, em vez de assumir claramente, a começar pelo próprio Presidente da República, que demorou mais de um mês para descobrir que tinha recebido um mail do filho sobre este assunto, porque, vamos lá ver, isto é um daqueles casos em que não estamos a falar de alguém que meteu dinheiro ao bolso, ou uma corrupção completamente inaceitável. É um erro, parece ser um erro, vamos lá ver o que é que se conclui, parece ser um favor, mas apesar de tudo é uma coisa para ajudar as duas bebés, o que não é propriamente digamos, uma coisa que lesa a humanidade de uma forma gravíssima. Não é? Portanto, se a classe política tivesse assumido tudo isto antes, provavelmente o impacto político seria muito menor, haveria sempre impacto político, mas não teria a dimensão que está a ter neste momento, e portanto esse é o primeiro erro, logo a começar pelo próprio Presidente da República, que demorou muito tempo para responder às solicitações que a comunicação social lhe fez sobre este assunto, e isso só agravou o problema. Claro que depois isto tem... A gravidade principal disto, para mim, nem é o despacho de Marcelo ao assunto, é, eventualmente, esta situação ter provocado um desfavorecimento em relação a outras pessoas, não é? Que queriam o mesmo tratamento, ou e que não foram atendidas, e que provavelmente, é preciso, para mim, será grave se alguém saiu prejudicado com isto. Nem é os 4 milhões de euros que se gastaram. Se alguém, em circunstâncias semelhantes, teria direito a um tratamento tão rápido e tão eficaz como este, e não teve. E isso também está por apurar. Depois, o outro pecado, passa a expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, ele como é religioso não se importará da palavra pecado, eu não sou... Ou então o outro pecado... Ainda é pior. Eu não sei. É, de facto, e eu compreendendo que aqui há razões de coração e de afetividade, etc., mas um familiar direto não pode ter uma relação institucional com uma pessoa que exerce um cargo político, a não ser que seja também um político profissional, e mesmo aí tem que haver uma separação clara das competências de cada um, quando são dois familiares são políticos, não é? E o que é que cada um trata, e haver uma separação completa. A partir do momento em que Nuno Rebelo de Sousa manda um mail para a Presidência da República, que por acaso é o seu pai,
a resposta que o Presidente devia dar, independentemente do assunto, eu não trato de assuntos da presidência contigo, vai bater outra porta. É tão simples como isto, não é? Não, e, portanto, o simples facto de ter dado seguimento, de ter tratado Nuno Rebelo de Sousa como se fosse um cidadão qualquer, não é verdade, até pelas razões que tu já explicaste. E o próprio apelido de Rebelo de Sousa ainda aguça mais essa pressão sobre as pessoas que de repente recebem. Imaginemos que havia um reencaminhamento deste e-mail para, não foi isto que aconteceu, para a administração do Hospital Santa Maria. E, olha, recebi este e-mail de Nuno Rebelo de Sousa, veja lá. Obviamente que é diferente que se for um e-mail do Pedro Tadeu, veja lá, não é? É diferente, não é? Não há dúvida. Não é? A coisa que também me parece que está a passar ao lado da discussão pública é como é que é possível um medicamento custar 2 milhões de euros? Como é que é possível, por muito investigação científica que seja feita, por muitos anos por muito que as empresas privadas da indústria farmacêutica que produzem estes medicamentos tenham investido nisto, como é que podem cobrar 2 milhões de euros por um comprimento que ainda por cima, por um medicamento que ainda por cima, segundo os médicos que têm sido ouvidos, é de uma eficácia duvidosa para este tratamento. Mas como é que o Infarmed, aqui há uma semana ou há poucos dias, informa que desde este caso foram atribuídos 33 tratamentos com este medicamento, portanto, o preço já não é 2 milhões de euros, baixou, mas não divulgam o preço. Como é que o contribuinte está a pagar isto e não sabe o que é que está a pagar? Por que é que se aceita assinar um contrato de confidencialidade com as firmas que vendem este medicamento para não divulgar o quanto ele custa? Parece-me, quer dizer, alguém anda a ganhar de facto muito dinheiro com este tipo de coisas, e isto sim parece-me um escândalo, quer dizer, haver por parte da indústria farmacêutica esta capacidade de porem os Estados a sustentar negócios com margens de lucro certamente muito acima do que é aceitável. Portanto, não creio que esta coisa, se estamos a discutir o problema da Cunha, está a deixar de lado outro problema importante, que é como nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, a indústria farmacêutica, em muitos aspectos, tem andado a abusar dos Estados e dos privados também, mas tem inflacionado os preços de uma forma absolutamente inacreditável. Quer dizer, não consigo compreender como é que tudo isto é aceito de uma forma tão pacífica por parte da União Europeia, dos Estados Unidos e de Portugal. As farmacêuticas são uma máfia. São uma máfia. Não consigo pensar de outra forma. Ora bem, vamos mudar de assunto. José Miguel Júdice ficou assustado com os valores do PISA. A gente já explicará o que é o PISA. E fez esta declaração no seu espaço de comentário habitual. E, de facto, em 2018, o PISA começou a cair. Portanto, antes da pandemia. No PISA, que agora é divulgado, nós voltámos ao nível de 2006. Portanto, foram 16 anos que foram para trás. E, continuo a dizer, eu não sou um especialista, mas conheço e sei que esta nova estratégia que ele montou há 3 anos de substituir as metas por aprendizagens essenciais, segundo muitos especialistas, tem o efeito oposto da qualidade. Sim. Veremos se tem ou não tem. Agora, há um gráfico da OCDE, que está ali simplificado, que mostra bem, porque é o gráfico da queda da OCDE e o gráfico da queda de Portugal. Portanto, o problema é mais geral, mas não deixa de ser importante em termos portugueses. E porquê é que eu escolhi esse título? Porque o Pedro Magalhães, um grande sociólogo e cientista político, publicou um textozinho, não sei o nome, no Twitter, que agora se chama X, não é? X. Onde punha o gráfico, não este gráfico simplificado, mas o gráfico que vem da OCDE, e que é mais ou menos isto, e disse, o título era só este: a pior notícia do ano saiu hoje. E realmente é uma notícia muito Estamos a falar do futuro? Nós precisamos da educação a mudar e não podemos andar para trás, temos de andar para a frente. Paula, tu sugeriste este tema, força. Sim, porque, enfim, parece-me manifestamente exagerado o título, a pior notícia do ano, para começar. Estamos aqui com um ano bastante desafiante a vários níveis, e classificar esta como a pior notícia do ano, por mais que eu seja uma defensora acérrima da educação como ferramenta principal que nós temos para mudar a sociedade em que nos encontramos, acho que é exagerado. E depois também há aqui uma questão de factualidade,
porque para mim o que há de grave e preocupante a nível da educação vem de trás. Este problema da educação, o ser pior ou estar pior, não é algo de 2023. É algo que vem sendo refletido nos protestos dos professores, vem sendo refletido até na falta de professores, não é? Porque temos um déficit, inclusivamente, aliás, cada vez mais nas principais cidades também pela questão da habitação, e o que me parece é que não deveríamos precisar de um PISA, que é este programa internacional para avaliar aqui as competências de estudantes que têm 15 anos, portanto, aqui para dando aqui um enquadramento assim muito resumido do que isto portanto, Portugal, portanto, isto existe desde 2000, Portugal esteve em todas as avaliações, vai acontecendo de 3 em 3 anos, a exceção foi durante a pandemia, que houve ali, teve de se adiar um ano, mas que tem, sobretudo, três áreas-chave, que são a literatura, a literacia para a literatura, não é? As competências na interpretação de texto, tem aqui as ciências, tem a matemática, são sobretudo estas 3 áreas de incidência, portanto, e depois em cada avaliação há uma que está em foco. Neste ano foi a questão da matemática. E o que é que este PISA tem de diferenciador em relação, se calhar, a outras métricas com as quais eu não concordo, e mesmo o PISA, para mim, é muito discutível, todos estes rankings ou todas estas formas de medir desempenhos e de comparar aqui políticas educativas, sistemas de ensino. O que isto para mim me revela, e era esta a reflexão que eu gostava que fosse feita ou fosse sendo feita em Portugal, é a das políticas educativas, a do sistema de ensino, que eu considero que está completamente ultrapassado em termos daquelas que são as necessidades, fala-se aqui desta questão das aprendizagens, não é? O que é que devem ser as aprendizagens hoje? E nós, antes de começarmos, estávamos aqui a falar de uma série de necessidades que os miúdos, eles próprios sentem e que gostariam que a escola fosse uma resposta ou que desse uma resposta, aprendizagens que têm que ver com como é que eu, saindo aqui da escola, consigo procurar um emprego, como é que eu consigo arrendar uma casa, como é que eu consigo até cozinhar qualquer coisa sem provocar um incêndio, portanto, coisas que nós podemos achar que não têm nada a ver com a educação, mas que eu acho que trabalham uma série de competências que a escola deveria estar a trabalhar e para mim não está. Portanto, nós continuamos a ter um sistema de ensino focado na memorização, portanto, o que se está a testar em Portugal continua a ser a capacidade dos alunos reterem informação e chegarem a um exame e despejarem essa informação. Portanto, eu nem falo aqui em conhecimento, porque acho que isto não é conhecimento vai para além disso. Mas isto para dizer que considero que o PISA, primeiro, que estes resultados portugueses acompanham uma tendência global, portanto, não foi apenas Portugal que recuou numa série de indicadores, outros países também o fizeram, e isso é atribuído à pandemia naturalmente, mas aqui, neste sistema em concreto, o que eu gostaria que fosse refletido é como continua a ser trabalhado como se a educação fosse uma linha de montagem, e os alunos apenas tivessem ali de entrar na peça e quem não cabe é expulso, é cuspido, não é? Que é isto que acontece. E para mim, o PISA apenas expõe isso de uma forma mais escancarada, se quisermos, e obriga, pelo menos neste momento, algumas pessoas a refletirem sobre isso. Mas é uma reflexão que eu considero que deve ser feita todos os dias, que já vem sendo feita há muitos anos por quem está nas escolas, e que tenho pena que quando essas reflexões são feitas cá dentro, que não tenham o mesmo eco. Portanto, que não se reflita sobre o que é que pessoas que estão todos os dias no terreno dizem que precisa de ser mudado. E o que precisa de ser mudado é justamente esta questão também do pensamento crítico, não é? Que é analisada nestes testes. Portanto, uma das críticas que as pessoas fazem quando vem esta notícia sobre o PISA é lá vêm vocês outra vez analisar o que é que os alunos conseguem reter, como se isso fosse muito relevante. Justamente o que o PISA traz aqui de diferenciador em relação a uma série de métricas é trazer aqui uma série de perguntas que desafiam ou que trazem como proposta o pensamento crítico, o raciocínio, a capacidade dos alunos de estabelecerem relações, de interpretarem tudo mais. E Portugal fica muito mal nesses indicadores, justamente porque o nosso sistema de ensino não se preparou para que isso aconteça e, pelo contrário, o que eu sinto é que penaliza os alunos que têm um sentido crítico.
E é curioso, digamos, essa queda ser paralela ou similar à generalidade dos países da OCDE, que digamos que são os países em que a educação é vista como a criação de capital humano, para usar a expressão habitual neste tipo de coisas. E o que é o capital humano? São pessoas com competências tecnológicas capazes de produzir maior riqueza. E, portanto, o que houve uma certa tendência na OCDE durante muitos anos, e depois até justificou as subidas nos rankings, foi tentativa de criar unidades de produção em cada cidadão, e não cidadãos ativos e que refletem e que vão à procura de conhecimento e que discutem e que têm uma participação cívica baseada no conhecimento e na capacidade de raciocinar. E o PISA, ao alterar nestes últimos rankings, ao pôr estas questões mais ligadas não à competência técnica, não ao saber ligar um computador, mas sim a se calhar responder uma pergunta do género: a informática é útil na tua vida, leva a que os resultados sejam muito diferentes daquilo que será uma das razões para isso. E estou genericamente de acordo. De facto, é natural que haja uma degradação nos últimos anos, dada a situação laboral dos professores, e todo o retrato que a Paula acabou de dar. Mas o que eu sinto, eu como quadro superior de jornais, de diretor e chefe de ação durante muitos anos, durante 20 e tal anos, fui recebendo várias gerações de jornalistas jovens que foram formados na universidade. Eu não sou formado na universidade, fui a última geração que foi para o jornalismo sem saber nada. A saber da vida, que é disso que o jornalismo precisa. É isso, a saber da vida. Mas comecei a receber jovens universitários e a acompanhá-los e a formá-los profissionalmente a partir dos anos 90, 92, 93, para aí. E há uma diferença. Ao longo de gerações e gerações, o que eu vejo é cada vez mais jovens, os mais recentes, com maiores capacidades técnicas, sabem funcionar em vídeo, sabem funcionar e editar em rádio, têm uma série de competências, sabem escrever corretamente, quer dizer, têm uma série de competências técnicas que lhes permite porem-se imediatamente a trabalhar num site. Desse ponto de vista, as coisas melhoraram. Mas do ponto de vista de uma cultura humanística, de uma cultura geral que lhes permita ter um olhar sobre o mundo mais diverso, que tenham capacidade para imaginar outras realidades para além daquela que eles próprios conhecem, coisa que é fundamental num jornalista, porque, quer dizer, o jornalista supostamente é o mediador do conhecimento do que é o mundo para os cidadãos, e portanto ele tem que ter uma abertura de espírito para isso. Tudo isso, de facto, está limitado. Portanto, quando nós encontramos pessoas cada vez mais em que qualquer pensamento que saia da linha mainstream, seja na área da política, da cultura, até da moral, há uma grande dificuldade de compreensão e de aceitação dessas diferenças. E, portanto, e isso tem a ver com a educação, não é? E julgo que, de facto, aí há um progresso muito maior a fazer do que propriamente ter mais pessoas a saber melhor matemática, embora a matemática, a partir de certo nível, seja uma coisa ótima para aquilo que eu estou a dizer, para a capacidade de raciocínio e de abstração. Mas há, de facto, sobretudo na área, eu acho que a definição mais fácil é da cultura humanística, embora isto não seja totalmente correto, há uma grande deficiência, mais do que propriamente nas áreas técnicas. E sendo que a preocupação destas pessoas que vão comentar isto, nomeadamente do Júdice e provavelmente dos próprios gestores do estudo do PISA, é mais para a questão da componente técnica e terem trabalhadores, por um lado, eficazes, por outro lado, obedientes, que produzam a riqueza que o capital necessita de produzir, o tal capital humano com que eles designam os trabalhadores. Que os critérios do PISA parecem-me, de facto, discutíveis, porque há também outra questão aqui. Quer dizer, uniformizar países tão diferentes, culturas tão diferentes, maneiras de pensar tão diferentes, parece-me
independentemente, até pode haver muito boas intenções nisto, não é? Mas, e depois criar uma espécie de competição entre países. Nós somos... Os suecos são mais eficientes que os portugueses. Os chineses sabem mais matemática que os americanos. Quer dizer, isto é uma filosofia de competição que me parece inaceitável. Quer dizer, parece-me criar divisões no mundo completamente artificiais. E até com alguma componente xenófoba e racista misturada, porque isto alimenta esse tipo de coisas. Portanto, parece-me muito discutível este tipo de rankings. Mas, enfim, apesar de tudo, não será um dos maiores mal vistos. Nós estamos a atravessar já há algum tempo, e a pandemia expôs isso de uma forma bem expressiva, a questão da saúde mental, que é um problema crescente nas escolas, que vem desse lugar de excessiva competição que está estabelecida, não é? Portanto, os alunos estão de tal maneira pressionados a atingir essas tais metas, que são metas que no final não querem produzir o melhor aluno ou a melhor pessoa possível, o melhor cidadão possível, querem apenas produzir alguém que consiga, de facto, atingir aquele valor, sabe-se lá para quê, não é? Porque depois, no final, eu questiono isto, resulta no quê? Não é? Nós olhamos para a sociedade em geral, não é? E estamos cada vez mais letrados, mais capazes, com mais tecnologia, e nem por isso temos um mundo mais humanizado, não é? Portanto, era bom que estivéssemos a refletir sobre isso, sobre esses caminhos da educação, nesse sentido de nos reencontrarmos, não é? Com as nossas múltiplas humanidades. E tenho pena que isso não esteja a acontecer e que estes momentos só sirvam para essas reflexões que tu estás aqui a trazer, não é? Como é que vamos produzir os próximos trabalhadores mais eficientes, não é? E mais obedientes também, conforme tu disseste, sim. Ora bem, tenho dado um bocadinho fora de foco do noticiário a guerra da Ucrânia, por causa daquilo que aconteceu no Médio Oriente, e por isso resolvi visitar o programa Guerra Fria, onde um dos protagonistas é José Milhazes, que é habitualmente muito assertivo na condenação que faz da Rússia e muito defensor da Ucrânia, para ver em que ponto da situação é que ele se encontrava, e ele está muito irritado com o Ocidente, porque não está a fornecer armas suficientes à Ucrânia e não está a compreender que a Rússia quer invadir o resto do mundo. Basicamente, é esta a tese que ele apresenta. Vamos ouvir. A mim parece-me que os dirigentes ocidentais estão a brincar claramente com o fogo. Eles ainda não compreenderam, ou não querem compreender de todo, a política externa revisionista e expansionista de Putin. E com todos estes jogos do ora ajudam, ora não ajudam, ora têm munições, ora não têm munições, eles estão a deixar a Ucrânia numa situação muito grave. Claro que já há vozes no Ocidente que dizem a culpa é dos militares ucranianos que não souberam realizar a contraofensiva. Mas eu pergunto, realizar a contraofensiva com quê? Com que armas? Com que meios? Que é isso que, por exemplo, neste momento, a Europa quer conceder lá os 50 mil milhões de ajuda económica à Ucrânia, mas temos no meio agentes claramente pró-russos, como é o caso do Sr. Orbán, que já promete boicotar esta e outras iniciativas de apoio à Ucrânia. Quer dizer, assim, eu receio a que a Ucrânia vá ter que enfrentar problemas muito sérios e sozinha numa situação como ela hoje se encontra. Esta mesma semana que o Zé Milhazes disse isto, houve uma notícia curiosa com o secretário-geral da NATO a dizer uma frase que tem interpretação dúbia, que o Ocidente se devia preparar na questão da guerra da Ucrânia para algumas más notícias nos próximos tempos. Há, portanto, aqui digamos, um sentimento de que as coisas não estão a correr nada bem e que a Ucrânia está a ter grandes dificuldades para conseguir vencer esta guerra. Mas eu, entretanto, quis perceber a dimensão do apoio ocidental à Ucrânia, que foi dado desde o início da guerra, desde 22 de fevereiro. Comecei por ir ao site da União Europeia. Claro que depois é tudo um mistério, é tudo uma grande dificuldade, as notícias são contraditórias.
dá-se apoios sem haver escrutínio na opinião pública sobre o assunto, mas enfim, no site da União Europeia, neste site que aqui estão a ver, diz que no primeiro ano, de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, foram entregues em apoio económico, humanitário e militar à Ucrânia cerca de 67 mil milhões de euros. É bastante dinheiro, não é tão pouco como isso. Aqui no Público encontrei uma notícia que diz que Washington já deu 40, portanto, os Estados Unidos. Esta notícia é deixa cá ver quando é que é, de outubro deste ano. Que os Estados Unidos deram 44 mil milhões de dólares em armamento, com dezenas de tanques, milhares de rockets, milhões de munições, e que, com isto, a contraofensiva ucraniana contra a Rússia, que começou em junho, conseguiu recuperar algumas aldeias e pouco mais. Depois, uma notícia da CNN Brasil diz que, ao todo, esta notícia também é recente, é desta semana, creio eu, dia 4/12, portanto é de há poucos dias, de 4 de dezembro, diz que o Congresso norte-americano, que esteve a discutir um pacote de ajuda enorme à Ucrânia, ao Médio Oriente e para fechar as fronteiras para que não haja imigrantes a entrar nos Estados Unidos, portanto é um pacote geral. Os republicanos e os democratas desentenderam-se e não conseguiram aprovar o pacote, mas, entretanto, desde o início de fevereiro, segundo esta notícia, os americanos já deram um apoio total de 110 mil milhões de euros. É uma notícia contraditória com a que eu já dei anteriormente, mas isto só demonstra que há uma certa opacidade à volta deste assunto. Mas, quer dizer, 110 mil milhões de euros, mais os 62 mil milhões de euros que a União Europeia já deu, vamos lá ver, é mesmo muito dinheiro. É mesmo muito armamento, é mesmo muito equipamento. E isto, provavelmente, são valores que estão muito abaixo do que a realidade irá mais tarde mostrar. E apesar do Congresso norte-americano ter chumbado, por causa daquela discussão que eu referi há bocadinho, nesta semana, o último pacote de ajuda, mesmo assim, no imediato, no curto prazo, o Joe Biden, à espera de uma segunda volta da discussão do Congresso para aprovar em definitivo esse pacote de ajuda à Ucrânia, vai adiantar desde já mais 162 milhões de euros para os próximos tempos, isto segundo uma notícia aqui do Diário de Notícias. Portanto, resumindo, não me parece que seja por falta de ajuda financeira, pode haver depois incompetência na execução, pode haver depois desvios, se calhar há problemas de corrupção na Ucrânia gravíssimos, desvios deste dinheiro e destas ajudas para outras áreas. E depois há uma coisa fundamental, é o investimento que é feito para alimentar a guerra não tem comparação com o investimento que é feito para conseguir uma solução para a paz. E isso é que os Emilhados, me parece que, independentemente das suas convicções, de achar que tudo o que vem da Rússia é mau e ter a mal da boca, e que tudo o que vem da Ucrânia é maravilhoso e fantástico, há um problema que é ninguém está verdadeiramente empenhado em trabalhar para a paz. E essa é a questão que devia estar no centro dos decisores políticos e não propriamente alimentar mais a indústria de armamento e de defesa que certamente tem tido bons negócios nos últimos tempos. Enfim, eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que tu já disseste. Eu fiz esse exercício que estavas aqui a trazer, de tentar perceber que valores são estes que estão aqui em causa, até porque já temos 21 meses de guerra, né? Acho que entramos no 22º, ou vamos entrar, e esses valores são de facto impressionantes, não é? Portanto, dizer que o Ocidente está, de alguma forma, a descontinuar, não é, essa investida, enfim, obviamente que há estes casos concretos da União Europeia, com a oposição, sobretudo da Hungria, que há esta questão dos Estados Unidos com a reeleição, o novo mandato do Biden no próximo ano. Vou só dizer uma coisa, Paulo. A posição da Hungria ou de outros países da União Europeia reflete também, independentemente de haver uma complicidade política eventual entre Orbán e... Mas, quer dizer, a Alemanha, por exemplo, sacrificou toda a sua política energética à conta desta guerra. Quer dizer, deixou de ter o gás da Rússia, não tem alternativa em combustíveis fósseis, tinha fechado todo o seu equipamento de energia nuclear e perdeu capacidade industrial de uma forma alarmante,
inclusivamente as grandes companhias, os grandes empresários alemães, estão a deslocalizar-se, não é para países europeus. Estão a ir para a China, estão a ir para sítios onde conseguem trabalhar com preços de energia mais baixos. E, portanto, só esse sacrifício, digamos assim, dos europeus, e isto depois afeta quando a economia alemã vai abaixo, todo o resto vai abaixo. Só este sacrifício dos europeus devia receber, por parte dos Zé Milhazes, uma leitura bem mais simpática, até para os interesses dele, do que ele está a ter agora. Peço desculpa. Sim, mas esta questão concreta, não é, das oposições ao apoio dos novos dinheiros que possam ser libertados, lá está, ignora toda esta leva, e que não é insignificante, conforme tu aqui apontaste, de 1.000 milhões, bem, eu nem sei dizer, não é, a ordem de grandeza às tantas, porque aqui às tantas já estamos a falar de trilhões, não é? Já passamos a questão, ou melhor, de bilhões no nosso sistema. Ou seja, portanto, dizer que este apoio não existe é completamente absurdo, portanto, não faz sentido. Agora, claro, que há aqui, para mim, esta questão que tu estavas a trazer era bom, não é? Que este investimento que nós vemos aqui a alimentar o negócio da guerra, que pudesse ter um contraponto naquilo que garante a paz, não é? Nesta questão do nosso dia-a-dia, eu fico sempre bastante perplexa com a capacidade que os países têm, que as lideranças políticas têm, para mobilizar fundos em certos contextos. Portanto, nunca há dinheiro para melhorar os nossos dias no cotidiano, portanto, não há dinheiro para investir na paz social, e a paz social vem de todas as dimensões que nos atravessam, isso não existe. E também, obviamente, agora aqui neste caso concreto, também não se vislumbra que exista propriamente um investimento em negociar aqui uma alternativa. E eu, enfim, sugeria, eu em tempo estava aqui a ter uma conversa com uma pessoa, com o Água Lusa, e falávamos em campos de reeducação literária. E era isto que eu sugeria. Portanto, era uma medida destas para as nossas lideranças políticas, muitas delas, ou a maior parte delas, precisam de facto de campos de reeducação. Já que estamos aqui a falar de educação, há pouco estávamos a falar, acho que é mesmo algo que falta. E de certeza que estas pessoas todas que estão aqui nestas mesas de negociações iriam performar muito bem nestes indicadores do PISA e de outras coisas do género. E, no entanto, é esta a realidade que temos. Muito bem. E, nem por acaso, temos um artigo de Cavaco Silva que diz: isso das contas certas não interessa para nada. É a nossa rubrica Papel Selado. Vou mostrar então o artigo que Cavaco Silva escreveu no Jornal Público, cujo título é Contas Certas, a armadilha para iludir os portugueses, onde ele defende que as contas certas foram a armadilha que o governo socialista montou para, com algum sucesso, desviar a atenção dos graves problemas do país, que são da sua inteira responsabilidade. Eis algo que eu até era capaz de subscrever, isto depois a gente já vai discutir isto melhor, mas vindo de Cavaco Silva, um homem que esteve sempre a exigir contas certas ao poder, quando ele tinha poder, aliás, e então quando foi da Geringonça, esteve ali, enquanto ele foi chefe de Estado, esteve ali, vocês vejam lá como é que gastam o dinheirinho. É de facto uma ironia muito grande. Mas Paula, tu é que sugeriste este assunto, qual é a leitura que tiras disto? Primeiro, eu acho que o PSD está muito desesperado, não é? Porque de repente o Cavaco emerge, não só no Congresso, como agora está aqui a demonstrar que está presente, não é? Que isto é uma demonstração de presença e de que quer participar, não é? Quer participar, quer ser uma voz ativa nesta corrida para as legislativas, e enfim, isto para mim eu acho que é mesmo um estado de desespero, porque ir buscar o Cavaco com todo o histórico que tem, revela que não há mais ninguém, não é? Revela que não há mais ninguém. E esta questão das contas certas, enfim, o polígrafo felizmente já esteve ali a dissecar
o que Cavaco Silva disse, já teve a dissecar a origem, não é, desta expressão que entrou aqui no léxico político, que tudo tem de bater certo e tudo mais, e recua justamente a Cavaco Silva, a Passos Coelho, portanto, a uma série de declarações que foram feitas há 10 anos, ou há quase 10 anos, e que talvez por isso se tenham eclipsado aqui da memória, que também costuma ser muito recorrente nos nossos dirigentes, nas nossas lideranças, esta memória curta, não é? Portanto, há muitos esquecimentos. E esta questão das contas, e nós na semana passada, eu e o Nuno estávamos aqui a falar sobre esta aproximação à população, não é? Às pessoas, esta tentativa do PSD de mostrar que se preocupa com os portugueses, com a situação do cotidiano, que começou com esta questão dos pensionistas e agora está aqui com esta ideia de que foi tudo mal, portanto, tudo o que nós temos em termos de governação socialista é péssimo e que o Estado do país se atribui exclusivamente à governação socialista. Obviamente que tem uma parte muito relevante do que estamos a viver pelo tempo de governação nos últimos anos, mas isso não me retira da memória, não me faz esquecer, não apaga de maneira nenhuma os tempos de austeridade que nós vivemos com o PSD. Portanto, eu tenho isso muito bem presente. Sei perfeitamente como é que a minha vida estava naquela altura, sei perfeitamente as opções que foram tomadas, lembro perfeitamente dos feriados, enfim. Há uma série de questões, e claro, agora os feriados, a esquerda já sabe, não gosta de trabalhar, portanto já sei que quando se fala de feriados há aqui um problema. Mas é esta questão o PSD sempre teve a narrativa. Por acaso estamos a trabalhar num feriado. Por acaso estamos os dois a trabalhar num feriado. Estamos a trabalhar num feriado. Jornalistas não têm feriados, não têm fins de semana, não têm essa vida burguesa. Mas é verdade, esta questão dos tempos de governação PSD, lembro-me perfeitamente de como os direitos, como eu senti, como tantas outras pessoas, nomeadamente funcionários públicos, que ainda hoje são das vozes mais contrárias a um regresso de um governo PSD. Esta erosão de direitos que aconteceu naquela altura, com os danos que todos nós, pelo menos aqueles que têm alguma memória, se recordam, depois de encontrar este artigo de opinião em que se faz esta apologia, ou que se atribui esta responsabilidade desta obsessão por contas, por números ao PS, é completamente desonesto, portanto, é desonesto, é tentar passar aqui uma borracha sobre todo aquele que foi o percurso da governação de Passos Coelho, e é também trazer aqui uma dimensão que é muito própria também da direita, que é esta subcontratação, não é? Porque a determinada altura Cavaco Silva, no artigo, sugere que se crie, não é, um conselho de especialistas, assim, um grupo de pessoas que sejam independentes e que estejam ali a estabelecer uma série de metas orçamentais, de balizas, de limites. E eu não concordo nada com isto. Acho que é uma bizarria imaginar que estamos a eleger um governo e que depois o governo não tem o controle ou que não tem a responsabilidade, não tem a última palavra a dizer sobre a questão orçamental. Portanto, isto para mim não faz sentido nenhum. Mas o que eu destaco aqui neste artigo é, enfim, a cara de pau, para utilizar a linguagem mais corrente, a cara de pau que se tem para se vir fazer esta argumentação, e sobretudo aqui este regresso de Cavaco Silva, portanto nós achamos que os fantasmas não regressam às vezes, mas regressam, o fantasma regressou em apoio, porque isto para mim é uma campanha já, não é? A campanha está aí, em apoio ao PSD, ao PSD sem que se perceba que políticas é que há, que propostas é que há, que alternativas é que há de governação a nível do PSD. Eu sinto que existe aqui uma campanha, deita abaixo tudo o que foi feito antes, e talvez, a partir desse deita abaixo, tornar visível aquilo que se calhar algumas pessoas ainda não viram, nós possamos ter caminho. Portanto, PSD desesperado, falta de memória, e enfim, esta bizarria do Conselho de Especialistas é o que eu destaco neste artigo. Parece-me que há aqui uma evidência de que PS e PSD são partidos
em que os seus projetos políticos se limitam a responder à atualidade política recorrente e que, digamos, que a solidez do projeto de médio e longo prazo é uma inexistência. O PS, quando está sozinho, ou quando está à rédea solta, faz uma política à direita, e o PSD, quando está na oposição e tem lá o PS no governo, anuncia promessas de políticas de esquerda. É tão simples como isto. O que Cavaco Silva está aqui a fazer é sustentar as promessas que Luís Montenegro tem feito, de resolver os problemas dos professores, de baixar impostos, de ir pagar pensões mais elevadas, coisas que são contrárias a tudo o que o PSD fez quando esteve no governo pela última vez, com argumentos eleitorais de campanha eleitoral para tentar vencer as eleições, tentando apontar ao PS os defeitos que o PS apontou ao PSD quando o PSD estava no governo, não ligar às pessoas, de ter políticas de austeridade, de exagerar nas contas certas, e aqui Cavaco Silva, usando a sua autoridade de economista, tenta encontrar um enquadramento pseudotécnico para, digamos, mostrar que os objetivos das contas certas podem ser, digamos, convenientemente manipulados conforme as situações políticas. Além dessa leitura, óbvio, de facto queria destacar, e vou ler especificamente, esse ponto que tu referiste da comissão, a comissão técnica independente que iria fazer o Orçamento de Estado. Portanto, o que o Cavaco se propõe é que o valor desejável para o saldo orçamental em cada ano seria o saldo que o Governo depois teria que cumprir, portanto, a conta certa que o Governo teria que cumprir, seria determinado por um comitê independente de especialistas, de modo a satisfazer duas exigências. Primeiro, não pôr em causa o acesso do Estado aos mercados financeiros, e as agências de rating, no ano em causa. E no médio prazo, de modo a satisfazer as necessidades de financiamento a custos aceitáveis. Ora bem, isto não é política social, isto é obedecer aos mercados. Não é? E, portanto, o que ia acontecer era... Nós já temos uma capacidade política muito diminuída, e, aliás, um problema de soberania concedida que me parece inaceitável, porque o nosso Orçamento de Estado tem que ser validado pela Comissão Europeia. Começa logo por aí. E, portanto, obedece a critérios da União Europeia, nomeadamente o valor da dívida, o valor do déficit, e a União Europeia está sempre a dizer: vocês estão a gastar mais com a função pública, vocês estão a gastar mais com a despesa primária, não façam isso, não aumentem salários. Está sempre, é sempre a mesma conversa. Não é? E isso é uma grave limitação que Portugal tem, Portugal e outros países europeus têm, e uma concessão de soberania que já tira poder político aos governos. Acrescentar a isto, depois, uma comissão técnica de independentes, provavelmente gente vinda da banca, gente vinda do mundo financeiro, gente que nem sei se conhece o mundo real dos trabalhadores, não é? Que vai decidir quais são os limites de despesas que o Estado deve ter. É, digamos, uma concepção completamente à direita, com a capa de que isto é para ajudar o povo, disfarça uma política que vai tirar mais dinheiro ou vai tirar mais apoios ao povo. E, portanto, é preciso ter cuidado com isto, porque o que aqui está apontado por Cavaco Silva, e aí sim coerente com a sua ideologia, com o seu pensamento político, e atenção que eu acho que Cavaco Silva tem alguma sensibilidade social, eu acho que ao longo, apesar de ser, digamos, um inimigo político para mim, não é? Eu cheguei a ter em casa um alvo com uma fotografia de Cavaco Silva onde atirava 7. Mas reconheço, além de ele ter dado muitos anos de trabalho em serviço público, reconheço que em determinadas circunstâncias ele agiu do ponto de vista social de uma forma responsável e não encontro esse sentido de responsabilidade por parte dos dirigentes da direita atual. Apesar de tudo, reconheço isso, não é? E, portanto, vejo em Cavaco Silva também um grande desespero para correr de vez com qualquer coisa que pareça de esquerda do poder político, vejo isso, mas e julgo que, digamos, que o facto de ele ter dado posse a um governo que foi apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que é uma espinha tão atravessada na sua garganta política, que ele agora já esquece a sua própria sensibilidade social e digamos, e defende soluções completamente tecnocratas que vão pôr mais pessoas a sofrer. É isso. E depois é assim, Pedro, eu gostava de saber o que é o independente, não é? Porque eu gosto muito dessa formulação. Sim. Dos independentes. Ainda hoje estou para descobrir. E depois há outra coisa, que é como agora a Comissão Técnica Independente que faz a sugestão para a TAP, não é?
o PSD afinal já não gosta daquilo, já não quer nada daquilo. Depois, e seria o PSD exatamente a aceitar depois este comitê, não é? Exato. É tudo muito coerente. Estas independências só são independentes quando dão um resultado que interessa. Quando dão um resultado que não interessa, já não prestam para nada. É isso. Bom, vamos embora. Bom fim de semana. Passem bem, voltamos para a semana. E bom aniversário, Pedro. Obrigado. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.